Nós vamos iniciar neste momento fazendo aqui uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, através desta rede social, transmitindo a palavra do Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que tudo seja para a tua glória, que tudo seja, Pai, para o benefício do reino do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, assim nós oramos e assim nós cremos. Amém e amém. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em João, capítulo 9, versículos de 1 a 7, diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhes perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Na vida dele. Versículo 4. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então disse ao homem: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Amém? O homem foi e voltou vendo. Foi lá, lavou e voltou vendo. Eu quero trazer aqui para a nossa meditação nesta manhã 3 lições desse texto. A primeira lição que eu tirei desse texto, e é importante nós observarmos, é que Deus ele pode nos colocar em uma situação difícil para manifestar o seu poder, para manifestar o seu amor. Deus ele pode fazer isso, porque ele é Deus, porque ele sabe o que está fazendo. E todas as vezes que Deus nos coloca em uma situação difícil, é porque Ele quer realmente manifestar em nós o seu amor, o seu poder, manifestar a sua graça sobre nós. E talvez você esteja vivendo um momento difícil, como esse cego. Por que eu estou dizendo isso? Porque os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou? Foi os seus pais ou foi ele mesmo que pecou para que nascesse cego? Aí Jesus deu uma resposta clara, né? Nem ele, nem seus pais pecaram. Lógico que Jesus não está dizendo aqui que esse cego e nem os pais deles nunca pecaram. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que não houve um pecado específico para que ele nascesse cego. Não é uma maldição de um pecado para que ele nascesse cego, mas esta situação, esta cegueira, ela ocorreu, ela aconteceu para que manifestasse o poder de Deus e a graça de Deus. Foi isso que Jesus estava dizendo. Então, concluímos que Deus ele permite que nós passemos por algum momento difícil, né, por algumas situações complicadas em nossas vidas, para que ele manifeste o seu poder, para que ele manifeste a sua glória, para que ele manifeste o seu amor sobre nós. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós tiramos vários personagens bíblicos que Deus permitiu que eles passassem por situações difíceis para que depois Deus manifestasse o seu poder, manifestasse o seu amor. Um deles, José do Egito, conhecido como aquele que teve sonhos maravilhosos, sonhos de liderança. Mas José passou uma boa temporada sendo perseguido, passando por provas, foi preso, foi jogado no poço, foi humilhado, mas Deus concluiu. Deus usou aquela circunstância para abençoar José. Deus usou aquela circunstância para ensinar José algo da parte de Deus, dele mesmo, né? Ensinar José como lidar com as situações difíceis, para que quando ele estivesse recebendo aquilo que Deus tinha prometido, ele soubesse trabalhar, soubesse lidar com aquilo. Nós temos também o relato do povo de Deus, escravo lá no Egito. Quantos anos? Mais ou menos 400 anos, 450 anos.
o povo ficou escravo, e era a geração de José, a geração de Jacó. Eles ficaram escravos ali no Egito. Deus permitiu que o seu povo ficasse ali trabalhando, fazendo tijolos, sofrendo muito, para que Deus também manifestasse o seu poder, manifestasse a sua glória sobre o povo do Egito e sobre também o povo de Israel. Então Deus usa as circunstâncias para nos fazer, ou melhor, para nos ensinar. Deus usa a circunstância para manifestar o seu poder, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu amor. É por isso que quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Nós entendemos que Deus, Ele tem esse plano. Ele pode usar esse recurso, porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele bem quiser. A grande dificuldade que muitas vezes nós temos é de entender essa soberania de Deus, é de entender que Ele pode e nós devemos obedecer. Nós somos seus filhos, nós devemos obedecer. Nós vemos também o povo de Israel sendo escravo na Babilônia, 70 anos aproximadamente. Eles ficaram escravos na Babilônia para que Deus manifestasse o seu poder e seu amor. Nós vemos também um outro relato lá no Novo Testamento, Paulo e Silas. Paulo e Silas presos na prisão, Deus permitiu que eles fossem presos ali para que um anjo aparecesse e rebentasse as correntes, tirasse eles dali. Então Deus usa as circunstâncias, né, para fazer isto. Deus usou também a vida de João, apóstolo João, na ilha de Pátimo. Ele estava ali aprisionado. Deus usou aquela circunstância para que João pudesse ver a revelação dos finais dos tempos. Foi lá na ilha de Pátimo que João escreveu o Apocalipse. Então Deus usa as circunstâncias. Deus permite circunstâncias difíceis nas nossas vidas para manifestar o seu poder e seu amor sobre você, sobre nós. Então a primeira lição que eu tiro desse texto, quando Jesus respondeu para os discípulos, olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, a obra de Deus na vida dele. Então, meu irmão, essa é a primeira lição que nós tiramos. Nós precisamos estar preparados para tudo, amém? E precisamos estar com os nossos pensamentos afinados, os nossos olhos preparados para enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque Deus usa esta circunstância, sim, aleluia, para fazer com que você seja abençoado. Deus abençoe aí, irmão Ricardo Silva, que está conosco, Deus abençoe. Então, meu irmão, a primeira lição que nós tiramos aqui, Deus pode nos colocar em situações difíceis para manifestar o seu poder e a sua glória. E como é que eu recebo isso? Como é que eu entendo isso? Reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo que os planos dele são maravilhosos. Os planos de Deus é de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. Então, entendamos isso. Nem tudo que você está passando de dificuldade é por causa de um pecado que você cometeu ou por causa de uma maldição. Não. As circunstâncias talvez estão acontecendo ruins na sua vida, negativas. Não está acontecendo da forma como você imaginou. É porque Deus está querendo tratar com você, ou está querendo manifestar nessa circunstância o seu poder e o seu amor. Deus te ama e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Segunda lição que nós tiramos nesse texto, no versículo 4, Jesus diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Lição que nós tiramos aqui, Jesus dizendo, olha, use o máximo do seu tempo para realizar a obra de Deus. Jesus estava dizendo isso para os discípulos, que ele tinha urgência em realizar a obra do Pai. Ele tinha urgência em fazer aquilo que o Pai tinha lhe proposto. A mesma lição ele deixa para nós, porque nós somos os representantes de Cristo aqui. Então nós temos que usar o nosso tempo da melhor maneira, usar o nosso tempo, o nosso melhor tempo, o máximo possível, para fazermos a obra de Deus. Nós somos chamados a evangelizar, a pregar, a anunciar as boas novas do reino de Deus. E você é um escolhido também. Nós temos que usar os meios, os mecanismos
que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer a obra de Deus. Jesus deixa essa lição, essa segunda lição para nós. Use o máximo do seu tempo para fazer a obra de Deus. Quando nós vemos a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2 e 3, o apóstolo Paulo diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a prudência, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Meus irmãos, nós estamos praticamente vivendo um tempo parecido. Porque as pessoas, como diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo, as pessoas estão com coceiras nos ouvidos. Elas não querem mais ouvir de Deus. E por isso Jesus está falando: é preciso realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima enquanto ninguém pode trabalhar. Quer dizer, o que Jesus está falando? Enquanto é dia, enquanto é tempo oportuno, façamos a obra de Deus. Porque chegará tempo em que as pessoas, segundo Paulo, sentirão coceira nos seus ouvidos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: pregue a palavra, esteja preparada a tempo e fora de tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. É hoje, o tempo é hoje de nós continuarmos falando de Cristo, falarmos do reino de Cristo que se aproxima, da consumação dos séculos. Nós estamos em um contexto de guerra, nós estamos vivendo esse início, parece ser, não estou afirmando isso, parece ser o início de uma terceira guerra mundial. E nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo, as profecias se cumprindo. Então, meu irmão, nós temos que pregar, é tempo de pregar. E o apóstolo Paulo fala: em tempo e fora de tempo. Esta é a lição, a segunda lição que eu tiro aqui nesta passagem do Evangelho de João. Usar o máximo do nosso tempo para realizar a obra de Deus. Pois Jesus disse: enquanto é dia, preciso realizar a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, enquanto é tempo oportuno, faça a obra de Deus. Pregue essa palavra. Amém, queridos? Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos entender que o tempo é oportuno. Esse é o tempo de Deus para você. Você está nesse contexto. Esse tempo não é o tempo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi lá no primeiro século. Nós estamos agora no século 21. Esse é o nosso tempo. Nós podemos ser o apóstolo Paulo, nós podemos ser o apóstolo João, nós podemos ser a representação desses apóstolos nesse último século, no século 21, pois a palavra tem que ser pregada em tempo e fora de tempo. Precisamos anunciar. Pessoas estão sendo enganadas. O diabo não para. O diabo é terrível. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos estar preparados para isso. Aleluia. Em terceiro lugar, que nós tiramos de meditação nesta palavra, quando Jesus disse lá no capítulo 9, versículo 5 de João: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Querido, está claro aqui. A participação, né? A importância da nossa participação no processo da cura. Interessante que Jesus ele usa esse mecanismo várias vezes, em duas etapas, podemos assim dizer. Mas eu entendo que quando Jesus faz isso, Deus exige de nós um esforço maior para que aconteça aquilo na nossa vida, para que a cura aconteça em nossas vidas. Então, a importância da nossa participação no processo da cura. Se você precisa de uma cura, como esse cego que precisava de uma cura, ele chegou até Jesus, Jesus chegou até ele melhor, ele viu aquela situação. Os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele, foi seus pais? Jesus disse: não, nem ele, nem seus pais, mas isso aconteceu para que manifestasse a obra de Deus. Então Jesus agora passa saliva nos seus olhos, misturado ali com lama, e diz para ele: vá lavar no tanque de Siloé.
Jesus poderia ter curado ele instantaneamente. Mas Jesus, querido, ele tem esse processo. É como se ele estivesse ensinando para nós. Você tem que participar também desse processo. Depende de você. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa para que isso aconteça. Então, Jesus poderia fazer instantaneamente? Podia. Jesus poderia ter ressuscitado Lázaro instantaneamente? Podia. Mas ele disse, olha, tira a pedra primeiro. Alguém vai lá. Alguém vai lá e tira a pedra. Porque depois vai acontecer alguma coisa. Usando aqui as minhas palavras. Jesus poderia ter curado Lázaro instantaneamente. Soprado, né? Naquela pedra e ter saído dali. Mas Jesus usou a participação do ser humano. Quer dizer, a nossa participação no processo da cura. Quando Jesus diz para o seu povo, ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Se aquele povo não tivesse ficado ali, se aquele povo não tivesse acampado ali naquele lugar, né, reunidos em um só lugar, não haveria acontecido, não teria acontecido o derramamento do Espírito Santo. O processo da cura, o processo da manifestação do Espírito Santo na vida deles, aconteceu porque houve uma participação deles. Amém? Houve uma participação deles. Então, quando nós estamos precisando de uma cura, quando nós estamos precisando que Deus faça algo em nós, nós precisamos entender que a nossa participação é importante. Deus exige a nossa participação. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus nos criou com sabedoria. Deus nos criou com inteligência. Deus não quer que nós sejamos manipulados como marionetes. Não, Deus quer que nós façamos a nossa parte. Ficar em Jerusalém, esse texto fala que esse povo ficou ali. Nós temos outro relato, agora de uma parte negativa, o jovem rico. Quando ele chegou até Jesus, ele disse, mestre, o que eu preciso fazer, né, para ganhar a vida eterna? Jesus exigiu uma participação dele no processo da cura. Mas o jovem rico não participou do processo. O jovem rico simplesmente voltou e foi embora porque ele tinha muita riqueza. Então, esta lição é importante. Se você está passando por um momento de crise na sua vida, um momento difícil, um momento que você não vê solução, uma cegueira espiritual, ou talvez algo financeiro, algo familiar que você está vivendo e você não consegue ver uma solução. A solução é: permita que Deus cure você. Haja também. Participe desse processo da cura. E como você pode participar do processo da cura? Você tem que fazer a sua parte, santificar a sua vida, orando, lendo a palavra, né, tendo intimidade com Deus, buscar um relacionamento sério com Deus. Como que você quer receber de Deus uma cura se você não age, se você não ora, se você não busca, se você não crer? Se não crer, piorou. Você tem que crer que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele tem todo o controle sobre a sua vida, que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, que o plano dele é salvar a sua alma, o plano dele é resgatar você das garras do diabo, o plano dele é tirar você do inferno, o plano dele é colocar você nas mansões celestiais. É por isso, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nesta manhã, irmão Valteir está aí conosco, Deus abençoe. Esse é o processo. O processo é nós participarmos também, para que nós sejamos curados. Jesus disse, vá no tanque de Siloé e lave. Jesus disse para o jovem rico, venda tudo que você tem e distribua aos pobres, e depois vem e me segue. O jovem rico, amando mais a sua riqueza, ele disse, não, assim não dá. Jesus disse, retire a pedra, para que eu chame Lázaro para fora. Houve um processo, uma participação. Então, meu irmão, esta é a palavra que eu queria deixar para você nesta manhã. Amém? Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. E nós começamos a dizer aqui na primeira lição. Deus pode nos colocar em situações difíceis para mostrar, para apresentar para você o quanto Ele te ama e o quanto Ele é poderoso. Jesus disse, nem seus pais, nem ele pecou, mas isto aconteceu, quer dizer, esta cegueira está nele para que manifestasse a obra de Deus na vida dele. E talvez você esteja vivendo este momento. Talvez você esteja passando por uma situação complicada e você não está entendendo.
Deus quer manifestar o seu poder sobre a sua vida. Deus quer manifestar o seu amor sobre a sua vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Glorifique a Deus, adore a Deus em todos os momentos. Entenda que Ele tem um controle. Entenda que Ele te ama. Entenda que Ele pode mudar a situação. Mas às vezes Ele não está mudando porque você não está participando do processo da cura. E a participação do processo da cura exige de você uma rendição. Exige de você uma confissão dos seus pecados. Exige de você o perdão que você não deu para aquela pessoa. Talvez a participação nesse processo da sua cura seja realmente você orar mais, você buscar mais, você dizer para você mesmo: eu sou um miserável pecador, eu preciso da cura, eu preciso de uma transformação. Talvez você não esteja entendendo isso, mas Deus quer mudar. Deus quer transformar você, aleluia. Entenda isso, dessa soberania de Deus. Ele pode fazer o que Ele bem quer e tudo o que Ele faz, querido, mesmo que no momento pareça ser difícil, mesmo que no momento pareça ser até a morte como Lázaro, mesmo que no momento pareça ser uma prisão assim como José, mesmo que no momento pareça ser como João na ilha de Pátimo, mas dentro deste processo difícil que você está vivendo, Deus tem um plano poderoso, Deus tem um plano de restauração, Deus tem um plano de cura para você. A única coisa que nós precisamos entender é que nós somos guiados por este Deus. Nós somos usados por este Deus. Nós temos um corpo, mas esse corpo não nos pertence. Esse corpo pertence a Deus. Ele nos criou, Ele domina-nos com todo amor e carinho. Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Que Deus assim te abençoe. Que Deus assim nos abençoe nesse dia. Que nós possamos entender que nem tudo aquilo que está acontecendo nas nossas vidas é porque Deus está nos castigando. Não. Está acontecendo para que Deus manifeste o seu poder e seu amor sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu oro. Eu te agradeço por este momento. Eu te agradeço por esta oportunidade. Nesse domingo de manhã, eu oro pelo meu irmão que está nos acompanhando nesta live. Ó Deus, aquele que vão assistir depois, que o Senhor esteja completando esta palavra no coração dos teus filhos. Que nós possamos entender, Pai, que os processos que acontecem nas nossas vidas, que às vezes são difíceis, ó Deus, são para a manifestação do teu poder, são para a manifestação do teu amor sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender, Pai, que para sermos curados, nós temos que participar do processo da cura. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tirar a pedra. Nós temos que lavar os nossos olhos. Nós temos que crer fielmente que o Senhor é o Todo-Poderoso. Ó Pai, nos ensina a fazer a tua obra, assim como Jesus disse: enquanto é dia, preciso fazer a obra daquele que me enviou. Ó Pai, que nós possamos entender que enquanto é dia, enquanto é tempo, nós temos que pregar, nós temos que anunciar. Ó Pai, nós oramos por aqueles que estão em guerra. Nós oramos pelo povo da Ucrânia, nós oramos pelo povo da Rússia. Nós oramos, ó Pai, pelas as organizações, ó Deus, para que entrem num acordo. Ó Deus, salva o teu povo, livra o teu povo, guarde o teu povo, em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, por o teu filho que está nesse momento em depressão, com angústia no seu coração. Eu oro para que o Senhor esteja tirando essa angústia, para que o Senhor esteja tirando essa tristeza, para que o Senhor coloque alegria no coração dela. Ó Deus, eu oro pelo meu irmão que está enfermo, está doente, está no leito de enfermidade, que o Senhor cure também. Traga a cura para ele, Senhor. Envia o teu anjo de cura ali, Senhor. Oro, meu Deus, pela administração da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado. Oro para que o Senhor esteja trazendo a paz sobre a nossa nação. Assim nós oramos, assim nós cremos no nome de Jesus. Amém e amém.